Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos acolha mais uma noite. Depois dessa minha canção, nós vamos refletir sobre o tema como lidar com o sofrimento. Esse tema foi retirado de um estudo de uma das obras psicológicas de Joana de Ângeles, Plenitude, em que Joana de Ângeles ela faz um estudo aprofundado sobre a questão do sofrimento, apresentando as suas origens e apresentando também uma terapia para que nós possamos assim saber lidar com o sofrimento. E dessa obra de Joana de Ângeles, nós pegamos alguns pontos para podermos refletir na noite de hoje, porque é um estudo assim, bastante extenso que ela faz na obra, e se fôssemos pegar aqui tudo o que ela coloca, com certeza daria assim, mais do que um seminário. E aí a gente resolveu pegar alguns pontos para a gente refletir hoje. Então nós vamos começar refletindo sobre a vida de um físico muito conhecido no mundo, que é Stephen Hawking. Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1942. Toda a sua infância ele estudou em escolas regulares e nunca chegou a ser assim, o primeiro aluno da classe. Era um aluno normal e também suas notas não eram lá aquelas melhores, mas era um aluno assim, muito esforçado. Aos 17 anos, ele se matriculou no curso de física, contrariando a vontade de seu pai, que gostaria que ele fosse médico. E aí, mas a vontade dele era ser físico. E aí ele entrou no curso de física. E com os 17 anos, começou a aparecer alguns sintomas de uma doença muito rara. Ele foi perdendo todos os movimentos, os seus músculos foram se atrofiando. E ele começou a ter também muita dificuldade para falar. E aos 21 anos, ainda na universidade, esses sintomas foram cada vez mais piorando. E aí veio o diagnóstico. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, degenerativa, em que a pessoa vai perdendo os movimentos e tem pouco tempo de vida. E até hoje não tem cura, de acordo com as nossas pesquisas feitas na internet. Ainda não se tem a cura dessa doença. Só que ele, por ser portador de uma doença tão grave, ele nunca desanimou, ele nunca desistiu. Ele encontrou um apoio essencial na sua noiva, chamada Jane, que depois da universidade o incentivou para fazer doutorado. E em sua tese de doutorado, foi ele que deu início ao estudo, à teoria da expansão do universo. E logo mais, prosseguindo nos seus estudos, ele ficou conhecido no mundo todo pelos estudos que foram feitos em relação aos buracos negros. Sempre assim, com ânimo, com perseverança, e diante da doença degenerativa que portava, nunca desistiu de nada. Em uma das suas entrevistas, ele chegou a dizer que a sua doença não atrapalhava em nada não, e que, graças a Deus, ele tinha escolhido uma profissão em que ele só precisava do intelecto. E assim foi toda a sua vida. Com fé, com esperança, nunca desanimou diante das dificuldades
nós estamos num mundo de provas e expiações, que somos ainda espíritos imperfeitos, e se os espíritos que estão encarnados aqui agem ou agiram ou estão agindo de forma equivocada, é natural de que a dor venha realmente nos visitar em qualquer etapa de nossas vidas. Isso é certo. E partindo do pressuposto também de que o sofrimento é consequência da dor e ele se atém ao nosso emocional, aí entendemos o porquê Carlos Drummond diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento será a forma com a qual nós lidamos perante a dor. Daí a doutrina espírita tem uma frase que é muito conhecida por todos nós espíritas: o bem sofrer e o mal sofrer. Há pessoas que diante de dificuldades, muitas vezes difíceis, sabem sofrer bem, e outras não, que sabem sofrer mal. E o que seria esse bem sofrer? Diante das atribulações, diante das enfermidades graves, diante dos problemas que às vezes aparecem em nossas vidas, há pessoas que adotam a seguinte postura: uma postura de equilíbrio, uma postura de coragem, que sabe enfrentar a situação, que não desiste, que sabe, que tem consciência de que se está passando por essa situação é porque é merecedora. Nada é por um acaso em nossas vidas. E acima de tudo, tem absoluta confiança em Deus. Quando para essas pessoas que têm essa postura diante do sofrimento, que certa vez Jesus disse assim: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, as pessoas que sabem lidar dessa forma com o sofrimento, elas se esforçam para desenvolver no seu interior o reino de Deus. E essas pessoas que sabem lidar com o sofrimento dessa forma, são pessoas que passam por sofrimentos terríveis, por problemas muito difíceis, mas são pessoas que, quando sabem aproveitar realmente a situação, depois que a tempestade passa, elas falam o seguinte: olha, hoje eu sou outra pessoa, eu aprendi, eu cresci, eu vejo o mundo agora de uma outra forma. Então a pessoa aprendeu, a pessoa soube aproveitar esse momento para crescer. E todos nós que estamos encarnados aqui, nós costumamos dizer o seguinte: Deus dá o cobertor conforme o frio. O fardo. É o contrário? Deus dá o frio conforme o cobertor. É isso, né? Então é isso mesmo. O fardo é proporcional às nossas forças. Obrigada pela correção. O fardo é proporcional às nossas forças. E por que o fardo é proporcional às nossas forças? Justamente porque essas situações que acontecem em nossas vidas, elas fazem parte da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito não é uma lei criativa. Não é uma lei de dente por dente, olho por olho, de jeito nenhum. A lei de causa e efeito. Essas situações vêm em nossa vida. A dor vem em nossa vida como um mecanismo de reeducação, para nos educar. Então, se a dor tem esse objetivo de nos educar, e a dor vem através da justiça divina, tudo é levado em conta. A nossa capacidade moral de suportar o sofrimento é levada em conta. A intensidade
mas a justiça divina, ela vem sempre acompanhada da misericórdia de Deus, que nos proporciona resgatar os nossos débitos de forma mensurável, através de parcelas bem suaves. E aí Joana de Ângeles, ela nos fala que essa dor, que esse sofrimento se divide em alguns tipos. E aí ela fala assim, que tem o sofrimento do sofrimento. O que seria esse sofrimento do sofrimento? E ela diz mais ou menos assim, que são as coisas que acontecem em nossa vida, independente das situações. E aí muitas vezes nós desenvolvemos, de acordo com o que acontece, sentimentos de raiva, sentimentos de rancor, de tristeza, de revolta. E a gente sabe que todos esses sentimentos negativos acabam gerando energias perniciosas, energias negativas no nosso íntimo, e juntamente com as sequelas kármicas que nós carregamos em nosso espírito. Essas energias acabam bloqueando as energias saudáveis do nosso organismo, abrindo as portas para que bactérias e vírus ali se instalem e se nutram das energias depletadas do nosso ser, gerando assim estados de doença, estados enfermícios. E aí a gente vai no médico. Aí o médico passa um remédio, mata os vírus, mata as bactérias, mas se nós não melhorarmos os nossos sentimentos internamente, a gente não vai conseguir reequilibrar as nossas energias. E esses mesmos problemas poderão voltar mais cedo ou mais tarde. Esse é um tipo de sofrimento que Joana de Ângeles cita em relação a como nós lidamos com essas emoções. Por que os sentimentos de raiva, por que os sentimentos de rancor, de mágoa, em nosso estado evolutivo vai aparecer mesmo. É a coisa mais natural, mas tudo vai depender da forma com que lidamos com ele. Porque às vezes aparece a raiva, você aí vai frear a raiva, não vai ficar guardando aquela raiva ou aquela mágoa. Tudo vai depender da forma com que você vai lidar. O outro tipo de sofrimento que Joana de Ângeles nos fala seria o sofrimento em relação à impermanência. E ela nos orienta que pratiquemos sempre a impermanência. A impermanência que é o contrário daquilo que é permanente. E a gente percebe que a impermanência, ela faz parte da lei da evolução. Tudo no mundo está em constante mudança, está em constante alteração, está em constante evolução. Nada está parado, nada permanece. Mas o nosso sofrimento é nos apegar àquilo que é transitório. E aí a gente se apega a bens materiais, aí a gente se apega às pessoas, aí a gente se apega a situações que nos causaram os constrangimentos e a gente não consegue perdoar. E é por isso que até hoje, quando nós nos apegamos a essas coisas que são transitórias em nossas vidas, é por isso que até hoje nós nos espantamos com o fenômeno da morte. Até hoje, a gente não se acostumou e a gente sofre muito quando a gente perde um ente querido. E a gente percebe, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos ter muito que crescer para encarar a morte como algo natural em nossas vidas. E não sofrer tanto quanto a gente sofre ainda. Em relação aos bens materiais também. A gente sofre porque a gente quer ter aquilo que não é da gente, que a gente não possui. Até o nosso próprio corpo, ele vai voltar para a terra. Não é nosso, nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo é apenas uma vestimenta que vai, como toda vestimenta, envelhece e não vai servir novamente. E quanto nós sofremos quando nós somos apegados às pessoas? Quando rompemos os relacionamentos, então, a gente quase morre. Porque a gente costuma viver como se tudo na nossa vida, fosse para sempre. E nada é para sempre. Tudo é transitório. A única coisa que é para sempre é o nosso espírito, que é imortal, e as virtudes das quais nós conquistamos. Então,
Joana de Ângeles, ela nos orienta para que pratiquemos o desapego. Sempre o desapego, nos desapegar das pessoas. Não significa que a gente vai parar de amar, não. Vai ser amar em dobro, porque só aquele que ama verdadeiramente é aquele que dá liberdade para que a pessoa possa seguir o seu curso. Então, ela nos orienta que diariamente nós pratiquemos a lei da impermanência, nos desapegando de tudo aquilo que é palpável. E o outro tipo de sofrimento que ela cita é o sofrimento do condicionamento. Porque através das reencarnações, a gente vem repetindo comportamentos, e esses comportamentos eles ficam condicionados em nosso ser, e que muitas vezes nos trazem sofrimento como acreditar em superstições, como ter medo, o medo da morte, o medo de ficar sozinho, o medo da solidão. E isso não deixa de gerar um certo sofrimento. E ela vem nos falar também, citar outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento kármico, que são sequelas que nós trazemos de outras encarnações. E esse sofrimento kármico, ele pode ser através das provações ou através das expiações. E ela vem nos falar que as provações são muitas vezes escolhidas por nós na espiritualidade ou sugeridas pelos nossos guias espirituais, de acordo com a análise da nossa ficha kármica, com as possibilidades de vitória, visando sempre a evolução, visando sempre galgar mais um degrau na escala evolutiva. E aí ela fala o seguinte: às vezes essas provações é de acordo com as nossas tendências, com as nossas aptidões, ou podem vir até através mesmo da dor. E ela fala o seguinte, que quando vê uma pessoa passando por uma provação muito difícil, e que essa pessoa, ela realmente, ela passa por aquela provação num estado de equilíbrio e de total aceitação e resignação, foi a pessoa mesmo que escolheu aquela provação. E há pessoas que enfrentam tal situações difíceis, que enfrentam essas dores até com uma certa alegria. E pessoas que sabem enfrentar essas situações dessa forma, acabam realmente progredindo. E já na expiação, não. A expiação é imposta ao espírito que vem incidindo em seus equívocos, em seus erros. E muitas pessoas aqui na face da Terra, elas sofrem essas expiações através dos cânceres, através dos aleijões, através das paralisias. E quando a pessoa, ela vence esta expiação, ela não galga, segundo Joana de Ângeles, um degrau não, mas ela é reconduzida a um equilíbrio no momento em que ela estava antes da queda total. Ao passo que a provação não. Se a pessoa vencer uma provação, ela acaba se saindo bem de uma provação, ela acaba galgando mais degraus na escala de evolução. Mas Joana de Ângeles, ela nos fala também em relação aos sofrimentos kármicos, há um tipo de sofrimento que não se apresenta de forma exterior ao indivíduo, não. Que são aquelas pessoas que podem até carregar um sorriso nos lábios, mas que enfrentam terríveis sofrimentos íntimos. Terríveis dramas de consciência, que às vezes ela não sabe de onde surgiu esse drama, qual é a origem desse drama. E Joana de Ângeles, ela fala que a consciência ela não perdoa. Que esses conflitos íntimos que a pessoa enfrenta, muitas vezes é fruto de atos equivocados no passado. E que mesmo inconsciente, esse sofrimento vem à tona no seu espírito, e mesmo que ela vá procurar algumas terapias que podem até auxiliar, mas se ela não se auto-perdoar, não se reequilibrar através das novas atitudes, ela não vai conseguir assim se recuperar. E Joana de Ângeles, ela nos dá assim um roteiro de como é que a gente
a sofrer mais e enfrentar essas dores de forma mais equilibrada. E Jesus Cristo, Ele já nos deu qual é o caminho que a gente deve seguir. É aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós e o próximo como a nós mesmos. Isso já resume tudo o que a gente deve fazer. Depois vem a doutrina espírita complementando os ensinamentos de Jesus quando fala que fora da caridade não tem salvação. Essa caridade, só quem consegue fazer a caridade é aquele que está desenvolvendo o amor dentro de si. Tanto a caridade material como a caridade espiritual. E aí ela cita também, logo após ela cita Buda. E Buda cita alguns passos de como conquistar esse amor que Jesus pregou. E como também conquistar essa caridade que a doutrina espírita ela nos apresenta como o caminho da nossa salvação. E aí Buda apresenta alguns passos. O primeiro passo é crer retamente. E às vezes, a gente crê em alguma coisa. Só que nós direcionamos a nossa fé, às vezes, em algo que não é positivo. E Jesus já era decisivo em falar para todos os enfermos que se aproximavam de si, perguntava o seguinte: você tem fé? É a primeira coisa que Jesus perguntava. E de acordo com a resposta positiva do enfermo, essa resposta positiva era capaz de movimentar todas as energias do seu corpo, possibilitando assim a transformação das energias para a cura. Juntamente da certeza que ele tinha que ele poderia ser curado e a certeza que ele tinha que Jesus poderia fazer isso, é que possibilitava realmente o processo de cura de imediato. Daí dizer que a fé, quando se tem a fé verdadeira, que ainda nós precisamos conquistar isso, remove montanhas. Porque a fé movimenta as ações. A fé faz com que a pessoa ela se sinta confiante em Deus. E faz com que a pessoa também se desenvolva a perseverança. Mesmo que todas as situações que giram em torno de si se apresentem de forma contrária. E aquele que crê retamente, com certeza é aquele que quer retamente. A maioria de nós queremos equivocadamente. E o querer retamente é tentar conquistar, colocar como objetivo principal em nossas vidas, conquistar aquilo que não é transitório. E nós podemos sintetizar o querer retamente com uma frase de Jesus, quando ele falou assim: buscai primeiramente o reino dos céus, porque as demais coisas não serão dadas por acréscimo. Só que a maioria de nós, a gente não faz isso. O nosso principal objetivo em nossas vidas, porque nós temos essa visão equivocada muitas vezes, de que para sermos felizes, nós devemos primeiro conquistar a nossa segurança material. E deixamos essa conquista do reino de Deus em segundo plano, quando não em último plano. E aí, esse querer retamente seria justamente colocar como meta principal o objetivo pelo qual nós estamos aqui, que é nos tornarmos melhores, aprender a amar verdadeiramente. Então, o outro passo que Buda, no caso, cita, depois do querer retamente, quando se crê retamente, quando se quer retamente, consequentemente se fala retamente. A fala é um grande meio de comunicação, poderosíssimo, nós temos em nossas mãos. E por ser muito poderoso, nós deveríamos tomar muito cuidado da forma que a gente usa a fala. E Joana de Ângeles, ela nos orienta para que em nossa fala, já que a boca fala daquilo que está cheio do coração, e ela nos orienta para que coloquemos em nossa fala a discrição. Que a nossa fala, ela não constranja e nem deixe as pessoas amarguradas.
mas que a nossa fala, ela deve ser transmitida de forma que venha todo o sentimento de amorosidade dos nossos corações. E assim, quando se fala retamente, também, consequentemente, a gente opera retamente. Faz retamente. Fazer com ética. E no mundo de hoje, operar retamente, às vezes torna-se muito difícil. Porque numa sociedade em que a desonestidade é tanta, em que as pessoas que agem com ética muitas vezes são mal vistas, ou então são rotuladas, é o certinho da turma, às vezes se torna difícil. Mas aquele que faz retamente, que opera retamente, ele não vai ter que refazer a lição. Ele não vai ter que voltar e pagar os débitos. E aquele que opera retamente é aquele que, consequentemente, vai viver retamente, através das suas ações éticas. E aquele que vive retamente, ele também vai se esforçar para que suas ações, sua vida seja centrada na ética. E aquele que vive retamente, ele pensa também retamente. E quando nós temos pensamentos equilibrados de amor, nós conseguimos sintonizar com as entidades elevadas. E, finalmente, aquele que consegue sintonizar com as entidades elevadas, com os benfeitores espirituais, é aquele que medita retamente. Meditar retamente é buscar Deus dentro de si, para equilibrar as suas energias. E aí, nesse sentido, quando a pessoa consegue crer, querer, falar, operar, se esforçar, viver, pensar e meditar retamente, ela chega num estágio que não é ela mais que vive, mas o Cristo que vive dentro dela. E desta forma, liberta-se do sofrimento. Então, Joana de Ângeles, no seu livro, ela cita essa orientação de Buda para que possamos viver mais em equilíbrio e enfrentar as situações que são colocadas em nossas vidas para o nosso aprendizado de forma equilibrada, no sentido de aproveitar ao máximo essas situações para crescermos moralmente e espiritualmente. E assim seremos